Meus irmãos, o tema de hoje ele é muito importante para vermos onde nos encontramos, para ver o que é que existe, o que é que aconteceu, para termos uma base para os tempos de hoje em que nos encontramos. Porquê? Porque hoje, infelizmente, todas as notícias chegam até nós, principalmente pelos telejornais, jornais, etc. Todos os meios de informação só nos trazem tragédia. É doenças, Hoje tivemos esta semana sobre o envolvimento da violência doméstica, as mortes que acontecem, enfim, isto parece que é o pão de cada dia. É a violência, a miséria, famílias destruídas e, por fim, parece que tudo acaba com a morte, infelizmente. Então vamos buscar a origem de todo esse sofrimento e saber onde está a causa, para podermos curar, né? Nós para curarmos uma doença temos que descobrir a origem, ir lá à origem para poder tratar, não é? Não podemos estar sempre a tratar de um lado quando o problema está no outro. Então vamos buscar a origem. Nós, para o versículo de introdução, vamos buscar em Romanos capítulo 5 e versículo 12, que praticamente está aqui a origem, porque diz o apóstolo Paulo: portanto, como por um homem, nós sabemos quem é este homem? Quem é que foi este homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, não é? E pelo pecado veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Assim, também a morte passou a todos, não é? Desde Adão e Eva passaram aos seus filhos e até nós hoje. Por isso é que todos morremos. Porquê? Porque todos pecaram. No meio desta situação parece que não existe mais esperança a não ser a morte. E porquê entrou o pecado no mundo? E porquê que o pecado trouxe a morte? Será que tudo isto era algo desconhecido? Sim, para os nossos pais era desconhecido. Porque Adão e Eva foram criados sem pecado, sem inclinação para o mal. Mas infelizmente no relato nós vemos lá no Éden que ele foi enganado. Segundo Eva, diz que a serpente a enganou e ela comeu do fruto que Deus disse para não comer. Então este tema está baseado no livro de meditações Para Conhecê-lo. Os irmãos depois podem acompanhar. E eu trouxe aqui algumas passagens desse livro de meditação para compreender este dia tão triste, mas para o universo. Porque alguma coisa se tinha posto em causa o governo de Deus. Portanto, não é só triste para os nossos pais ou para este pequeno mundo, mas para todo o universo. Nós podemos então acompanhar aqui, está no livro Para Conhecê-lo, e diz assim: sendo nossos primeiros pais colocados no belo jardim do Éden, foram quê? Provados quanto à sua lealdade para com Deus. Eram livres para escolher o serviço de Deus ou, pela desobediência, aliarem-se ao inimigo de Deus e do homem. Caso eles desconsiderassem os mandamentos de Deus e dessem ouvidos à voz de Satanás ao falar ele por meio da serpente, não somente perderiam o direito ao Éden, mas à própria vida. Estamos a ver aqui um teste de lealdade. Os nossos pais foram colocados aonde? Num belo jardim, segundo o relato, certo? E nesse belo jardim, o que é que foi apresentado aos nossos primeiros pais? Uma coisa. Diz aqui, foram provados quanto à sua lealdade para com o Criador. Mas vemos que nesse mesmo jardim existia alguém, diz aqui que era o inimigo de Deus e do homem. Quem era? Satanás. Nós sabemos que Satanás era Lúcifer no céu, um anjo especial, não é? E que o mistério da iniquidade, do pecado, começou a crescer dentro de um coração de um anjo perfeito por causa da cobiça. Enfim, nós sabemos todo o relato. Então agora este inimigo de Deus e do homem encontrava-se no Éden também, junto com os nossos pais. Mas é interessante que Satanás não apareceu diretamente aos nossos pais. Ele usou um intermédio. Quem é que ele usou? Um animal. E segundo, este animal era uma serpente. Continuando ainda. Nos diz assim: a primeira e grande lição dada a Adão foi a da renúncia. Foram-lhe postas nas mãos as rédeas do domínio de si mesmo. O que é que foi pedido a ele? Discernimento, razão e consciência. Deviam exercer o controle. Então agora, nossos primeiros pais, no meio deste panorama, né, de lealdade para com Deus,
Eles sabiam, os anjos de Deus comunicaram a Adão e Eva o que tinha acontecido no céu, que houve um inimigo que pôs em causa o governo de Deus, a lei de Deus, e esse inimigo estava ali com eles. Então eles foram avisados disso. Não? Há pessoas que dizem, apareceu isto e eles não sabiam nada. Não. Adão e Eva foram alertados sobre essa situação que o inimigo fora expulso do Éden, pôs em causa o governo de Deus e agora estaria ali no meio deles. Então, agora a primeira lição que nossos pais receberam foi algo muito importante. Primeiro, discernimento. Irmãos, isto é muito importante, porque sem ele nós não conseguimos distinguir entre o bem e o mal. E para nós termos esse discernimento, principalmente o discernimento espiritual, precisamos do Espírito de Deus para ele nos guiar. Porque por nós mesmos, nós caímos sempre na desobediência, no lado errado. E vemos que aqui devemos usar a razão e não o sentimento. Estão a entender? A razão, a lógica. E temos uma consciência limpa, controlada. Estão a entender? Esse foi o primeiro lição moral aos nossos pais. Os irmãos não se lembram de alguém que também foi tentado e também foi posto ali o discernimento, a razão, a dúvida? Os irmãos estão a chegar lá. Quem foi? Jesus, onde apareceu um anjo. Atenção que Satanás não apareceu diretamente como ele é. Ele transformou-se em anjo-luz. Assim como ele usou a serpente para enganar nossos pais, ele agora aparece a Jesus, já 40 dias depois de jejum, sem comer e sem beber. Jesus já estava fraco. Agora ele aparece com umas palavras, né? A luta moral também aparece agora com o nosso Salvador, Jesus. O que é que foi dito a Jesus? O que é que este anjo maravilhoso, um anjo de luz que apareceu a Jesus, veio consolar a Jesus? Será que era mesmo assim? Qual foram as primeiras palavras? Atenção, discernimento. Aqui o nosso pai, Adão e Eva, a primeira lição foi discernimento. O que é que essas primeiras palavras deste anjo despertou em Jesus? Foi colocar a dúvida. Satanás vem sempre colocar a dúvida. E ele diz assim, se tu és o Filho de Deus. Irmãos, há 40 dias atrás, não houve uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me agrada, ou em quem tem prazer. Então, para que é que um anjo do céu vem agora pôr em dúvida se Jesus é ou não o Filho de Deus? Estão a entender? E depois, ele usa algo, não é? Usar agora o poder dele para benefício próprio. Jesus recusou-se a usar o poder dele, a divindade dele, para benefício próprio. Essa foi uma causa de Jesus deixar os céus para vir a este mundo e passar por nós, não usando a sua divindade. Tudo que ele fazia era ligado unicamente ao Pai. Então agora, Satanás incentiva a Jesus a usar o seu poder para transformar as pedras em pão, para se alimentar. Então vemos aqui que Jesus usou sempre o discernimento, a razão e a consciência com Deus, mesmo estando fraco. E nós vamos ver qual foi o propósito de Jesus e qual foi o espírito que existia em Jesus em relação a tudo isto. Mas continuando, estamos a falar dos nossos primeiros pais, de um inimigo a tentar, a colocar sempre a dúvida, e o propósito deste tema é sempre a fidelidade para com Deus. Porque esta foi a infidelidade para com Deus que trouxe o quê? A miséria e o grande triste dia para o universo. Continuando assim, ainda no livro Para Conhecê-lo, podemos aqui tirar aqui algumas anotações. Foi permitido a Adão e Eva partilharem de toda a árvore do jardim, excepto de uma, só uma única proibição. A árvore proibida era tão atraente e bela como qualquer outra árvore do jardim. Foi chamada a árvore da ciência porque, participando daquela árvore que Deus dissera, dela não comerás, teriam, o Adão e Eva, o conhecimento do pecado e a experiência agora do desobedecer. Até ali, Adão e Eva não tinham o conhecimento do que é o pecado, nem o conhecimento do que é a desobediência. Eles, quando desobedeceram a Deus, fazendo aquilo que Deus disse para não fazer, como é que eles se sentiram? Nus. Foi a primeira impressão deles. Sentiram-se nus. E essa foi uma consequência dessa mesma desobediência. E nós vemos aqui que ele, quando foi expulso, ele deixou dúvida no céu. Ele deixou dúvida no governo de Deus e na lei de Deus. Estão a entender? Anjos que ficaram no lado de Deus, foi surgida. A dúvida ficou lá em cima. Por mais que Deus tenha expulsado Satanás e seus anjos, a dúvida ficou lá em cima. Mas a dúvida também ficou cá em baixo.
com Satanás e seus anjos. Agora, quem aqui tem razão? Então agora Deus quer revelar à humanidade quem tem razão para poder ter um argumento de terminar com o mal. Então agora Deus usa quem? Os nossos primeiros pais e coloca-nos num teste de fidelidade. A bênção ou a maldição? A bênção trazia a vida eterna, a paz, a harmonia com Deus, mas a maldição pela desobediência traria o quê? No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Foi o que disse Deus a Adão e Eva. Mas vamos ver quem realmente estava envolvido nesta luta, nesta prova. Continuando, nos diz assim: com que intenso interesse observava todo o universo o conflito que decidiria a posição de Adão e Eva. Então quem é que estava aqui atento? Todo o universo estava atento a o que estava a acontecer. Quão atentos escutavam os anjos as palavras de Satanás, o originador do pecado, enquanto ele, Satanás, buscava anular a lei de Deus por meio de seu enganoso raciocínio. Quão ansiosos esperavam eles a ver se o santo par seria iludido pelo tentador e cederia às suas artes. Eles, os anjos, se perguntaram a si mesmos: vai o santo par transferir sua fé e amor do Pai e do Filho para Satanás? Aceitarão eles suas mentiras como a verdade? Bem, temos a ver aqui os anjos, a ver esta situação, a passar-se lá no Éden, e ver se realmente Adão e Eva iriam deixar Satanás colocar a dúvida, duvidando assim de Deus, fazendo aquilo que Deus pedia. Não comer só daquele fruto. De resto, podiam comer livremente de todos. Só um. Deus só pôs aqui uma restrição. Não comer só daquela árvore. Mostrando assim a sua obediência e lealdade para com Deus. Mas nós sabemos qual foi o resultado, né? Mas continuando, vamos ver o que é que Adão e Eva, viram naquele fruto. Irmãos, é aqui que nós temos que ver, é aqui que nós precisamos de discernimento e o colírio, que é o Espírito de Deus, para vermos realmente o quão grave é o pecado. Nos diz assim: Adão e Eva persuadiram-se de que coisa tão pequenina como comer do fruto proibido não poderiam resultar tão terríveis consequências como Deus havia declarado. Esta pequena coisa, entretanto, era pecado. A transgressão da imutável e santa lei de Deus abriu as comportas da morte e indizível miséria veio sobre o nosso mundo. Então Adão e Eva viram que como é que é possível uma pequenina coisa trazer tanta miséria, a morte, não é? Isto é para os irmãos compararem, verem como é que nossos pais olhavam à desobediência. O problema não estava naquela pequena fruta. Estão a entender? Não estava naquela árvore. O problema estava em desobedecer ao que Deus disse, em pôr em causa o que Deus disse. Estão a entender? Porque alguém veio e colocou a dúvida, anulando assim a lei de Deus, não é? E trazendo a morte. Porque Satanás disse: certamente não morrerás. Mas Deus diz que morrerás, agora Satanás diz que não morrerás. Estão a entender? Mas sereis como Deus, conheceis o bem e o mal. Nisso ele tem razão, não é? E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o que é que a Eva fez? Deu razão a Satanás. Ela não comeu do fruto, ela deu razão a Satanás. Claro que ela comeu, lógico, mas aqui não está o facto de comer, está o facto da lealdade para com Deus. E a maneira com que nós vemos o pecado. O que é que Adão e Eva viram? Que uma pequena desobediência não podia trazer assim tão graves consequências. Será que não trouxe? Qual foram as consequências que trouxe a Adão e Eva? Sentiram-se nus, foram expulsos do paraíso, né? Logo de seguida viram os dois filhos deles a matarem um ao outro, e tudo isso por causa de quê? Eles achavam que uma pequenina fruto poderia assim trazer tão graves consequências, será? O problema é que trouxe. O problema é que trouxe. Irmãos, tirando agora o foco lá do Éden, de nossos pais, vamos trazer para alguém que também foi tentado e como é que ele se comportou perante Deus.
Os irmãos conhecem o pai da fé? Abraão? Qual foi a sua primeira prova? Os irmãos conhecem qual foi a primeira tentação de obediência ou desobediência de Abraão para com Deus? Nós podemos encontrar isso em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Logo no primeiro versículo de Gênesis capítulo 12. Os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias, também aqui. Que nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esta foi a primeira prova de Abraão, o que era? Sair da terra onde ele estava. E Abraão não era um homem pobrezinho, estão a entender? Era um homem rico. Tinha muitos bens, muitos animais, ele tinha muitos servos que já trabalhavam para ele. Portanto, a primeira missão foi deixar a sua terra, deixar a sua parentela, não é? E agora ir para uma terra que Deus iria mostrar. O que é que o apóstolo Paulo fala sobre esta prova de Abraão? Lá nos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, precisamos passar então a Hebreus capítulo 11 e versículo 8, e vamos ver o que é que o apóstolo Paulo fala sobre o pai da fé, Abraão. Que nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E diz assim: e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, quem de nós agora, vamos colocar assim no lugar de Abraão, temos já a nossa casinha, o nosso carrinho, o nosso emprego, a nossa família, e agora Deus diz: deixa tudo isso e vai lá para uma terra. O mínimo que nós podemos dizer: Senhor, para onde acabou? Será que é mesmo uma boa terra? Como é que é? Tem vista para o mar? Dá para passar umas férias? Como é que é? Tem bom sol ou é um sítio muito frio? Será que nós não íamos questionar? O que é que Abraão fez? Saiu sem saber para onde ia. Então vemos aqui o que é? A fé de Abraão em obedecer. Sem questionar. Atenção, este é muito importante. Sem questionar. Porque, irmãos, depois da dúvida entrar na nossa mente, o diabo vem para destruir. Mas Abraão não foi só tentado em deixar a sua parentela, as suas coisinhas e ir para uma terra distante. Houve uma prova ainda mais. Irmãos, eu digo: quem as provas das provas. Quem é pai sabe, né? Qual foi a outra prova que Abraão passou? Nós podemos encontrar em Gênesis, capítulo 22, e o versículo 1 e 2. Os irmãos podem acompanhar, que nos diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, primeiro, Deus usou aqui muito bem as palavras. Diz: oferece o teu único filho. Abraão tinha outro filho, tinha Ismael, mas fala aqui um filho da promessa com Sara. Então ele diz: teu único filho, foca ali, único filho. E depois coloca ali uma palavra, irmãos, que é realmente a grande tentação para nós: a quem amas. Aqui Deus diz assim: toca naquilo que Abraão mais ama. Estão a entender? Seu filho. Hoje nós podemos atentar noutras coisas, cada um tem as nossas lutas, não é? Abraão, já avançado em idade, ele colocou toda a sua esperança naquele filho, né? Daquele filho viria a descendência, como as estrelas do céu e a areia da praia. Agora, oferecer Isaac. Como é que Abraão saiu desta? Comparando agora com Adão e Eva. Aqui Abraão mostrou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, incluindo o seu filho. Irmãos, quem é que não quer acreditar que Abraão não amava seu filho? Eu não quero acreditar, eu quero que ele acredite. Sabe porquê? Porque Deus disse: a quem amas. Essas palavras são muito fortes. Sacrificar aquilo que mais amamos por mostrar amor e fidelidade a Deus, essa é a prova que toda a gente vai ter que passar.
foi a prova que Adão e Eva passou. E pela desobediência, eles mostraram que duvidaram de Deus e não obedeceram aos nossos pais. E essa pequena coisa que eles achavam, Adão e Eva achavam que não era assim tão grave, trouxe o sacrifício de algo maior que Abraão, maior que Isaac. Estão a entender? Então vemos nesta prova o quê? Abraão sacrificar seu filho, e Abraão fez. Certo? Mas diz aqui este versículo, no versículo 1 do capítulo 22, diz: aconteceu que depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Deus provou a Abraão o quê? Sua fidelidade. Irmãos, na história da escola sabatina, quem foi fiel a Deus? Quem foi esse homem que, tendo 40 anos, tinha a mesma coragem, a mesma fé, e aos 85 anos tinha a mesma fé, a mesma coragem e o mesmo vigor? Caleb. Mostrou a sua fidelidade. Deus prometeu a ele que ele ia herdar a terra. E ele acreditou. Abraão também acreditou que Deus iria fazer de Isaac uma descendência como a areia da praia e como as estrelas do céu. Como? Então como? Vai matar o próprio filho agora, e como é que vai fazer de Isaac, né? Mas sabemos que Abraão tinha convicção que mesmo matando seu filho, Deus teria poder para o ressuscitar dos mortos e cumprir a promessa que tinha feito a Abraão. Então vemos aqui a fidelidade de Abraão com Deus. E para fazer comparação conosco. Agora, a pergunta é, de um lado Abraão, do outro lado Adão e Eva. Quem amam mais? Vamos ver aquela história, aquela parábola que Jesus conta dos dois filhos, em que o pai vira-se ao primeiro filho e diz: filho, vem trabalhar comigo na vinha. E o filho diz: vou. E no fim não foi. E depois vai ter com outro filho e diz: filho, vem trabalhar comigo na vinha. E o filho: não vou. Mas arrependeu-se e foi. Qual deles obedeceu? Aquele que disse que não ia, mas foi. Pelas suas obras os conhecereis, disse Jesus, né? Então vemos aqui que quem obedeceu, quem amou, foi aquele que tudo deu. E Abraão deu o quê? O filho que Deus lhe deu. Estão a entender? Tudo que Abraão tinha era dado por Deus. E porquê que agora Abraão não podia dar a Deus aquilo que de Deus recebeu? Nós não temos nada. Nada. Então tudo o que damos não é nosso. É Deus quem nos dá. O salmista Davi disse: tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos de volta. Porque tudo é de Deus. Mas irmãos, quem amou mais não foi Abraão. Quem amou mais não foi Adão e Eva. Quem amou mais não fomos nós, não fui eu. Quem amou mais? Deus podia dar 2, 3 anjos, uma legião de anjos, mas mesmo assim não era o suficiente para me salvar, para salvar Adão e Eva que desobedeceram. Quando Adão e Eva desobedeceram, foi revelado aquilo que a humanidade, aquilo que o universo não conhecia: o amor de Deus. E o amor de Deus foi revelado ao mundo, a Adão e Eva, aos outros mundos, aonde? Na cruz do Calvário, quando Deus deu o melhor que Ele tinha, tudo o que Ele tinha, na pessoa do seu Filho. Deus deu aquele a quem ama. Vamos a fazer aqui um paralelo de Abraão. Dá-me teu único filho, a quem amas. Porque Deus agora teria que fazer esta prova. Porque a santa e justa lei foi transgredida. E era necessário agora cair sobre o transgressor a ira de Deus. Porque Deus é um Deus santo. Só que Jesus disse: caia a ira sobre mim. Eu pago a dívida. Deus podia dizer: não, sobre ti não, sobre Jesus não. Mas Jesus fez isso porquê? Porque me amou. É por isso que eu aceito Jesus. É por isso que eu fui batizado. Porque eu sei que Deus me amou de tal maneira que sacrificou o seu Filho, que não tem culpa nenhuma, por mim que tem culpa. Estão a entender? Para que agora, através do sacrifício de Jesus, eu possa ter a esperança da vida eterna. Exercer a fé nesse sacrifício feito em meu favor, em favor de cada um. Irmãos, vamos comparar sobre a obediência e a desobediência. Deus tem prazer no sacrifício ou em que lhe obedeça? Podemos passar agora a uma fase lá da história em que o primeiro rei de Israel, conhecem o primeiro rei de Israel?
Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Qual foi a prova dada a Saul? Destruir todo o exército, todos os animais, incluindo o rei, não deixar nenhum ser vivo. E o que é que Saul disse? Eu vou destruir tudo, mas vou deixar aqui um rebanho para sacrificar a Deus. Deus tem prazer em sacrifício, é isso? E o que é que foi dito a Saul? Nós podemos abrir em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22. E vamos lá fazer o relato do que é que Samuel disse a Saul por causa da sua desobediência, e também diz exatamente o mesmo a nós. Nos diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, em que é que Deus tem prazer? Em que obedeçam à sua palavra. Irmãos, sabem qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela foi escrita para nós. Se nós mostramos fidelidade em obedecer tudo que está aqui escrito, o que é que isso é para Deus? Um cheiro suave. Mas tudo isso, sem o sacrifício de Jesus, de nada serve. Estão a entender? Se nós obedecemos com o interesse da vida eterna, por nós mesmos, irmãos, estamos perdidos. Porque quem do impuro pode tirar algo puro. Precisamos de um substituto, de alguém que foi perfeito para justificar todas as minhas ações. Estão a entender? Porque elas são todas corruptas, todas interesseiras. Estão a entender? Agora é preciso alguém purificar toda a oração, toda a palavra, toda a intercessão é purificada por Jesus Cristo e o Pai aceita pelo sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus leva-nos ao Pai. Irmãos, qual era o espírito que existia em Jesus? Em Abraão vimos a fidelidade, certo? Em Adão e Eva, infelizmente, conheceram o que é que aconteceu por serem fiéis ao desobedecer à ordem de Deus. E o que é que podemos encontrar em Jesus para exemplo nosso hoje? Neste dia tão triste para o universo, nem tudo está perdido, pela misericórdia e graça de Deus. Podemos encontrar isso em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 5, 6, 7 e 8. Bastava só o 8, mas para compreender vamos ler o 5, o 6, o 7 e o 8. Que nos diz assim: de sorte, diz o apóstolo Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E agora o versículo 8, e muito importante. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até onde? Até à morte, nos diz aqui o versículo. E morte de quê? Adão e Eva foram obedientes ou desobedientes? E foi por causa da desobediência que levou ao sacrifício do Filho de Deus. E Jesus foi obediente até à morte, sabe porquê? Porque Ele amou-me de tal maneira que faria outra vez se fosse possível. Mas sabem porquê que não é possível? Porque o sacrifício dele foi tão perfeito que não precisa ser repetido. Estão a entender? Porque ele fez esse sacrifício de uma vez por todas. O povo de Israel tinha que estar sempre a matar animais, sempre pecavam. Tinham que oferecer um sacrifício. Mas aquilo não tirava os pecados. Porque haveria a morte ainda, o sofrimento, e o sacrifício daquele animal não podia fazer nada. Mas o sacrifício de Cristo foi um sacrifício tão perfeito, e feito de uma só vez e por todos. Então vemos que por causa de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E comparando para nós hoje, irmãos, o que fica mais triste, além do dia mais triste para o universo, vemos também a misericórdia e o amor de Deus, porque nos leva de novo à comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus, tendo a esperança da vida eterna na ressurreição. É que muitas pessoas ouvem essa mensagem e não tomam nenhuma decisão.
e está tudo diferente, e que acha que comermos isto ou assistirmos àquilo é uma pequenina coisa. O problema é que uma pequenina coisa que Adão e Eva acharam ficou as marcas no Filho de Deus. Estão a entender? E não tinha culpa nenhuma. O nosso Criador, Jesus, acabou-se de sacrificar pela própria criação. Sabem porquê? Amor. Não há outro. E por mais que eu queira preparar um culto, irmãos, eu já comecei, mas não vou acabar, nem vou transmitir. Sabem porquê? Porque não há palavras para descrever esse amor, esse envolvimento todo. O ser humano não consegue transmitir nem compreender. Isso vai ser o tema da vida eterna. Conhecer esse Deus maravilhoso e o Senhor Jesus. E tudo o que Ele fez por mim e por cada um de nós. Então qual é a nossa posição quando aceitamos? Senhor, eu quero ser Teu. Eu quero me batizar para ser uma nova criatura. Eu quero ser transformado pela Tua graça em mim. E tudo isso acontece por amor. Estão a entender? E quando acontece por amor, irmãos, aparecerá música leves. Independente dos seus tempos, da sua idade, estão sempre convictos de que herdarão a terra e a vida eterna. Então, irmãos, o apelo que Deus nos faz é: através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de outro veio a salvação. E Deus não nos deixou sozinhos. O amor que foi manifestado a Adão e Eva foi manifestado a nós e é manifestado todos os dias, até à consumação dos séculos. Podemos terminar então este tema com o versículo 19 de Romanos. Nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 12, então podemos terminar com Romanos capítulo 5 e o versículo 19. E o que é que nos diz o versículo 19? E vermos este dia feliz para a humanidade, que é a salvação através do sacrifício de Jesus. Podemos ler no versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Amém. Que Deus abençoe e, pelo sacrifício e méritos de Jesus, todos nós podemos ser justos perante Deus, porque é Ele que nos purifica, é Ele que nos redime e é Ele que nos leva de novo ao Pai. Que Deus abençoe e que este culto, esta mensagem seja para a glória de Deus, para estarmos em comunhão com Cristo, nosso Senhor, e termos assim a vida eterna. Que Deus abençoe.